Quem é de facto o Dalai Lama? Por que ele beijou o menino? Quais são as consequências desses atos? Quais são outras acusações que já pesam sobre ele? Qual será a possível reação da comunidade internacional? Qual será a reação da comunidade budista? E, coincidentemente, quando saiu esta notícia, este vídeo foi divulgado, eu também estava e estou a ler um livro sobre o budismo. Muita coincidência. Portanto, eu tenho muita matéria aqui para te revelar, meu irmão. E o mais importante, você já pensou o que é que se passa nos mosteiros? Que os mosteiros são lugares de santidade, muita calminha, quase que não há inspeção, igual aos seminários, quase que ninguém vai aos seminários, querer inspecionar como é que se vive por lá. E nos mosteiros entram crianças, entram adolescentes, nos seminários entram jovens, né, com os seus 15, 16 anos. Né? Portanto, há muita coisa que acontece naqueles lugares onde nós, comunidade civil, respeitamos, por isso nem sequer criamos a ideia de tentar fazer uma inspeção. Mas vamos lá ver. Dalai Lama, que é o chefe monge do budismo tibetano, quer dizer, é igualado, se fosse para o catolicismo, seria igualado ao Papa Francisco nesse momento, nesse caso. Né? Portanto, é um ser humano que foi reencarnado, diferente do Papa, né? Ponto, que a Igreja Católica elege, ponto, que é, mas no budismo um ser humano que foi escolhido porque ponto, o anterior Buda não é, reencarnou neste. O nome continua a ser Dalai Lama, ok? Ponto. Uma figura de respeito, inclusive já ganhou um prêmio Nobel da Paz, mas isso não interessa. O que é que mais interessa? Por que ele beijou o menino? Segundo o Departamento de Comunicação, né, do líder tibetano budista, justificaram dizendo que apesar de ser um ato tradicional, mostrar a língua, não falando de chupar a língua, mas mostrar a língua, eh, para não criar mais furor, né, portanto, eles simplesmente pediram, disseram que o chefe pediu desculpas e a família, aos meninos, e quer desculpar-se pessoalmente ao menino, às mulheres, seus amigos. Não querem mais alongar o dado. Mas investigando o episódio, percebeu-se que para a comunidade budista asiática, na Ásia, mostrar a língua é um dado tradicional. Realmente a tradição é um dado, não é, que só compreende quem vive aquela tradição. Em África existem muitos países onde, por exemplo, existe como que é? Circuncisão feminina, que é um dado tradicional, mas que é reprovado pelos africanos também, pelo Ocidente todo, né? Porque na Europa já não se chama circuncisão feminina, chama-se amputação feminina, ponto. Então, a cultura, dados culturais, compreende a fundo quem vive aquela cultura, quem está de fora não consegue compreender. Acontece neste episódio, onde eles dizem que é um dado cultural, e muitos afirmam, mas ninguém fala que a língua do mais velho ou de uma criança é um dado cultural, claramente reprova-se. E introduz-se a ideia de que o cota é mais velho, tem 90 anos, portanto já não percebe certas questões, ponto. A questão que se coloca aqui é: qual será o comportamento da comunidade budista e qual será o comportamento da comunidade internacional? E vale dizer aqui, em tom alto e sublinhado, que infelizmente este episódio veio à tona em um momento em que a Europa está a viver epifania, né? Um momento em que portanto, a Igreja Católica decidiu dizer que condena todos os atos de pedofilia, está na mídia, todos os dias fala-se disso. Até no momento em que a própria Igreja Católica, né, que é líder em África sobre violação de mulheres, de crianças, de homens, inclusive, e vem dizer que, de facto, estamos hoje a punir todos aqueles padres que mulheres e crianças. E numa altura em que se combate na Europa, vai lá, abusos sexuais, a pedofilia, portanto, a proteção da mulher, a proteção do homem, a proteção da criança, claramente este vídeo surgiu, é um momento muito fértil para as críticas. E mesmo que se argumentasse por questões culturais, não iria justificar, porque vivemos culturas diferentes. Né? Passo que, por exemplo, em Angola, mostrar a língua ao mais velho, a um mais velho é um insulto. Mostrar a língua podia ser a uma criança, a uma menina, podia ser um assédio. Eles dizem que na China, no Tibete, na Índia, mostrar a língua é um cumprimento, uma saudação é normal. Portanto, as questões culturais vai compreender quem de facto vive aquela realidade, apesar de que há dados culturais que devem ser discutidos, como deu o exemplo da questão ligada à circuncisão feminina ou à amputação feminina. Ponto. Mas quais são os outros males, outras acusações que pesam sobre o líder
budista Dalai Lama. A outra acusação sobre ele é ligado aos seus discursos em relação à chegada de imigrantes muçulmanos, africanos, árabes na Europa. Ele diz que, em entrevistas várias, que a Europa pertence aos europeus e os africanos deviam estar na África a cuidar da África, a reconstruir a África. E os europeus não podem permitir que os muçulmanos vão cada vez mais chegando, ocupando a Europa e assim, a longo prazo, a Europa poder transformar-se em vai lá, é uma sociedade desavinda, sem donos, por exemplo, né? E dizer que o próprio também Dalai Lama vive em exílio, ele também é um refugiado, atenção, mas ele diz que a Europa não pode permitir que africanos ocupem a Europa, porque a Europa pertence aos europeus. E por que esta acusação nunca veio à tona e esta de hoje, do beijo, vem à tona? Porque a Europa está agora a lutar contra as questões ligadas à pedofilia, à Igreja Católica, e porque a acusação de que muçulmanos, africanos, árabes não podem ir para a Europa, portanto não faz muita manchete para os europeus, isso não é notícia. Ainda bem que ele falou isso, porque muitos europeus também não querem que os africanos vão se acumulando cada vez mais na Europa, portanto quando o problema não nos dói, não nos toca, não é assunto na mídia, já quando nos toca, claramente é assunto. Eu estava dizendo, no princípio desse vídeo, que eu estou a ler este livro do budismo, que coincidentemente calhou com uma altura em que também essa informação veio à tona. E eu li aqui um dos capítulos, um dos textos, onde ele diz assim: a generosidade moral também acontece quando um ser humano tenha coragem, busca Buda para ganhar a coragem de matar uma pessoa para salvar 100 pessoas. Então, matar para o budismo justifica. E aqui voltamos a outra acusação, quando diz que existem muitos casos de maltrato de mulheres, de crianças, em Mianmar. Nós sabemos que o Mianmar está em guerra já há muitos anos, portanto, e o que acontece no Mianmar está em Mianmar, fica em Mianmar, e vai dizer que é uma sociedade budista, portanto, existem muitos horrores que acontecem nessas regiões e o próprio líder espiritual não fala sobre estas questões porque está também ali a defender os seus interesses. Fala-se também na própria Índia, no próprio Mianmar, na China, na própria Ásia, no seu todo, havendo também uma perseguição religiosa de budistas face às outras religiões. Vale dizer que no Mianmar, por exemplo, existem mais de 100 tribos. E ali uma das grandes razões das lutas são também as questões religiosas. Portanto, a perseguição religiosa que acabam mesmo por mortes, por amputações, por queimaduras, são dados que também acontecem no Mianmar. E são também matérias que, pronto, a mídia ocidental, se calhar, não levantava e levanta hoje em função dessa questão que vem mexer com o coração de todos os pais, todas as mães. Ponto. O budismo tem como pilares fundamentais o minimalismo, o estado natural em que a pessoa está feliz com tudo que tem, e mesmo que tenha dinheiro para ter mais coisas, não precisa de muito mais coisas, porque ele aceita viver com o mínimo, com 2 shirts, 2 calças, uma televisão, não precisa de muita coisa, porque muita coisa ocupa espaço e tempo. China é pura capitalista, o Mianmar, a guerra não para, na Índia há problemas de corrupção também, portanto, são sociedades que são maioria budista, mas que a questão do minimalismo não se faz sentido, porque lá onde há guerras, as guerras são motivadas por busca de mais coisas, bens materiais, busca de terras, portanto, não faz sentido uma sociedade que defende o minimalismo, mas está à procura, está a matar, está a lutar por posses. Outro pilar do budismo é a generosidade, mas ele também aqui no livro diz que, portanto, ser generoso também é matar para salvar pessoas, portanto, choca, né, com a nossa moral religiosa, né, ponto. O terceiro pilar do budismo é o perdão, né, portanto, e perdão, portanto, quem perdoa é a pessoa que, portanto, fizeste-me isso, ok, tudo bem, mas há conflitos, há lutas políticas, vou falar aqui da China, do Mianmar, da Índia, do Taiwan, da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, portanto, são regiões que a Ásia toda está em conflitos constantes, mas tem ali o perdão como sendo um dos principais pilares, digamos, da sua religiosidade. Apesar de que também o perdão é uma das características fundamentais do cristianismo. O que é que você acha que a comunidade internacional, a comunidade budista vai fazer, vai reagir em relação a este comportamento do Dalai Lama? Eu acho que neste exato momento os líderes budistas estão em uma situação difícil, porque se decidirem, vá lá, criar aqui um impeachment, retirar o líder budista, claramente o budismo pode perder peso, porque
Dalai Lama é a figura máxima, é como o Papa na Igreja Católica. Mas se, por exemplo, não se fizer nada, olhar para isso como sendo um dado normal e apoiar nessa da questão de que é um dado religioso, ou então porque de vez em quando o Dalai Lama gosta de provocar as pessoas, então claramente pode ficar por ali há 4, 5 meses, as pessoas esquecem esse episódio e a vida budista continua, mas as pessoas voltarão a lembrar desse episódio sempre que se falar do budismo na arte pública, principalmente na arte ocidental. Ponto. Entre duas questões, vale dizer que retirando-lhe ou prendendo-lhe, claramente o budismo enfraquece, ao passo que se eles esquecerem, fizerem olhos grossos, claramente daqui a 4 meses, 5 meses, ninguém mais fala disso e este não está encerrado. Essa é a minha avaliação, eu posso estar errado, mas é o que me parece. Deixa a tua opinião, por favor, sobre essa questão aqui em comentários. Também quero aprender contigo. Estamos juntos, quero contar contigo no próximo vídeo. Que Deus abençoe. Amém.